natureza e educação para todos. É este o mote que guia o trabalho diário da Associação BioLiving, que nasceu com objetivos claros: promover a sustentabilidade, incentivar a cidadania ambiental e a participação pública na defesa dos valores naturais, dinamizar a economia social e promover a inclusão, a paz e a solidariedade, através da educação, da gestão equilibrada dos recursos naturais e da proteção da natureza, sempre em proximidade. Fundada em 2016, a BioLiving nasceu da vontade de um grupo de amantes da natureza que queriam implementar novas abordagens na sua conservação. Desiludidos com alguns projetos anteriores, decidiram que era tempo de ser autónomos e agir em liberdade pela natureza e pelas pessoas. Já faz 10 anos que a BioLiving nasceu da impaciência e da rebeldia de um grupo de inconformados. Uma década já de conquistas, de muita luta, imenso trabalho e, claro, como sempre acontece, também de alguns desafios e mesmo algumas derrotas. Ambicionámos sempre trabalhar em proximidade, junto das pessoas e a nível local. E somos muito gratos a quem nos permitiu que já tocássemos a vida de milhares de pessoas. Mas há ainda tanto por fazer no território. Mantêm-se incêndios explosivos, espécies invasoras, secas, monoculturas, a degradação geral dos habitats e da biodiversidade e a desatenção ao mundo vivo. Talvez mais do que nunca faça agora sentido a nossa missão de levarmos natureza e educação para todos. Fica o convite para continuarmos por mais uma década de trabalho, por nós, por todos, pelas gerações futuras. O trabalho que a Associação BioLiving tem vindo a desenvolver ao longo destes 10 anos só foi possível graças a todas as pessoas que se juntaram à vontade de transformar paisagens físicas e sociais, valorizando os valores naturais e uma educação que os integre. Olá a todos e a todas. Parabéns à BioLiving pelos 10 anos de uma história extraordinária. É com enorme orgulho que celebro este marco convosco. Há 10 anos nasceu um projeto movido pela paixão, a paixão pela natureza, pela ciência e pela vontade de fazer a diferença. Hoje, a BioLiving é uma referência no país, na área da conservação da natureza e na educação ambiental. Ao longo desta década, protegeu espécies, valorizou a floresta autóctone, educou milhares de crianças e adultos, mobilizou voluntários, mostrou que é possível transformar conhecimento em ação, pôr as mãos na terra. Mais do que os projetos ou os prémios, o maior legado da BioLiving são as pessoas que inspirou e o impacto positivo que continua a gerar. Quando vos convidei a virem para a Albergaria Velha, sabia das vossas competências, do vosso conhecimento, da vossa paixão pelo ambiente. Sabia que era o parceiro certo para cuidar da Pateira de Froços, Monte São Julião, das nossas linhas de água e de todos os espaços naturais do concelho. Destaco ainda o Centro de Interpretação da Pateira de Froços e o Centro de Voluntariado Ambiental, exemplos do trabalho conjunto e do envolvimento da comunidade. Os resultados alcançados mostram que fizemos a escolha certa. A BioLiving foi o parceiro certo. A parceria entre o município e a BioLiving traduz-se em projetos de reflorestação, educação ambiental e património natural, tornando o território mais sustentável e mais resiliente. A todos os fundadores, direção, equipa, voluntários, parceiros e amigos, deixo o meu sincero agradecimento. O sucesso da BioLiving é o reflexo do empenho e da dedicação de todos. Parabéns pelos primeiros 10 anos. Que continuem a crescer, a inspirar e a mostrar que cuidar da natureza é verdadeiramente cuidar do futuro. Parabéns, BioLiving, natureza e educação para todos. A BioLiving começou com um sentido de missão e foi criando uma pequena comunidade, entre órgãos sociais, voluntários, sócios, parceiros, colaboradores e amigos. A associação conta com largas centenas de pessoas que marcaram a sua história. A minha relação, a minha ligação com a BioLiving é muito simples. A minha ligação à Associação BioLiving nasce de uma profunda partilha de valores, não é? De uma visão que é, no fundo, comum para o nosso planeta, que é de todos nós. O que eu penso é que é necessário implementar esta relação, que se deve traduzir sempre numa parceria ativa e, acima de tudo, valorizar uma relação de proximidade e identificação dos valores.
Isso nunca deve ser perdido, se nos lembrarmos, por exemplo, dos primórdios da Associação BioLiving com a Living Place. E há já algum tempo que estas duas instituições caminham juntos. Em relação àquilo que é o impacto que a Associação BioLiving, me deixou, posso dizer que esse impacto da Associação BioLiving nesta minha aventura de vida foi de facto gigante. Sobretudo na forma como encaro o papel das empresas e dos projetos na comunidade, na minha e fora da minha comunidade. No fundo, a Associação mostrou-me que a conservação da natureza pode ser integrada em qualquer área, no turismo, é uma área que eu atuo muito, nas empresas também e naquilo que é a educação para todos. E isto, obviamente, permitiu-me também aprender e reforçar o meu compromisso com as metas globais de sustentabilidade, onde eu trabalho bastante. Posso dizer que a Associação BioLiving me deixou uma marca e essa marca é, de facto, a certeza de que, quando nos rodeamos das pessoas certas e genuinamente empenhadas, o impacto positivo no ambiente e nas pessoas multiplica-se. Um abraço. O sonho nasceu em Albergaria à Velha. Aí ganhou raiz e rapidamente se começou a estender a outros territórios e realidades, sempre em proximidade com plantadores, guardiães e parceiros. Em 10 anos, a BioLiving plantou, ou ajudou a plantar, mais de 50 mil árvores e colaborou na recuperação de mais de 35 hectares de habitats degradados, com o apoio fundamental do voluntariado. Conheço a BioLiving desde o seu nascimento. Foi há 10 anos que vi a Milene montar esta associação com um intuito maior de contribuir para a conservação da natureza e contribuir para a aproximação das pessoas à natureza, e tem sido um percurso incrível, recheado de ações concretizadas junto das comunidades, junto dos mais pequenos aos mais graúdos, muita área recuperada para proveito da natureza, muita preocupação ecológica com a proteção das espécies mais emblemáticas de cada local. Se formos a pensar que se mais ações destas, se mais gente se unisse com isto, o panorama nacional relativamente às questões de conservação da natureza e ambiente, de certeza que não era tão medonho como é atualmente. O meu bem-aja, desde já, e posso dizer que também estamos numa fase em que estou super entusiasmado com esta parceria que existe entre a Quinta Ecológica da Moita, a Santa Casa Misericórdia e a BioLiving. Finalmente vejo que este projeto pode renascer e consolidar-se como a criação de um espaço de aproximação também das pessoas à natureza, e por isso basicamente estamos numa fase super festiva, onde são 10 anos a concretizar coisas bonitas e que venham muito mais anos pela frente, e naquilo que eu puder colaborar, cá estarei para ajudar. Um grande abraço a todos e continuação do bom trabalho. Até já. O trabalho que a Associação BioLiving desenvolveu só tem sido possível graças à dedicação, sentido de missão e esforço de muitas pessoas que se mobilizam pelo seu mote e pela sua bandeira: levar a natureza e a educação a todos. Para a BioLiving, a mudança do território só pode ser duradoura se envolver a vontade e o carinho da população. E essa é a transformação mais difícil, a que se consegue através da educação. Olá, há 5 anos que faço parte da BioLiving. É um privilégio ter vivido metade da história destes primeiros 10 anos. Primeiro como técnica de sensibilização ambiental e agora como coordenadora geral. Tem sido um enorme orgulho fazer parte deste percurso. Ao longo destes anos, vi a BioLiving inspirar pessoas, aproximar comunidades da natureza e mostrar que pequenas ações podem gerar um grande impacto. Fazer parte desta missão ajudou-me a crescer bastante. Nada disto seria possível sem uma equipa e uma direção extraordinárias e dedicadas e voluntários incansáveis que transformam cada desafio numa oportunidade para crescer e fazer mais e melhor. Parabéns, BioLiving, por estes 10 anos de impacto e inspiração. Que os próximos 10 anos continuem a transformar a natureza, as comunidades e a vida de quem se junta nesta missão. A educação ambiental é um dos grandes pilares da BioLiving, onde se acredita que o poder do contacto direto com a natureza é fundamental para inspirar conhecimento e mudança de atitude. Em 10 anos, a associação esteve em dezenas de escolas e municípios de norte a sul do país,
tendo envolvido mais de 55 mil participações em mais de 2.000 atividades. Entre oficinas pedagógicas, passeios interpretativos, palestras e conferências adaptados a públicos de todas as idades e condições, a Associação promove a curiosidade científica, o contacto com a biodiversidade local e a adoção de práticas mais sustentáveis no dia-a-dia, fortalecendo a ligação entre a comunidade e o património natural que a rodeia. A BioLiving destaca-se ainda pelo seu papel de promoção da cidadania ativa. Mesmo antes da sua fundação, a equipa da BioLiving mobilizava centenas de voluntários em ações locais. Logo em 2017, organizou o seu primeiro campo de trabalho internacional, marco que deu início a um novo capítulo na história do voluntariado da associação. Hi everyone, my name is Elena, I'm from Belgium and I took part to the very first international work camp of BioLiving all the way back in 2017. And I took part to several work camps along the years, but this one was really special. Thanks to lots of things, but mostly to the amazing team welcoming us. And I do remember, Diego and his killer game, Andre at night in the middle of the pond looking for frogs, and Rafael always sharing his knowledge about everything and edible plants. And Pedro, who was super funny, and he was kind enough to help me find a subject for my thesis to come. And of course, Mylène, and she knows that, but she very soon she became a personal hero of mine, just on my list alongside with Jane Goodall. And all the international work camps I took part of really impacted my life. Obviously, I always came back more hopeful about the future, just working alongside people so inspiring and trying their best and doing their part and all of that. And I used to come back also more confident because, you feel useful, you're learning, you're meeting people, and I don't know, I just kind of like the version of myself showing up in work camps. But this one, in Portugal in 2017, I also came back with a new professional goal. And I remember it very clearly. So I was watching our team, I was looking at what they were doing, and it just clicked. I thought, okay, that's it. That's what I do when I grow up. And I remember sharing it with Mylène, and she wanted me to understand that it was not all fun and games, and there were also hard parts to the jobs and exhaustion, and also, the fight with the politics and everything. But it did not change my mind. I came back, I finished my economic studies, and after that I enrolled in nature conservation course. I did other things, but I'm very proud to say that today I'm working as a nature educator, mostly with children, but with people of all ages. And yeah, it took this work camp to understand that I had to change my career. I will forever be grateful for that and for meeting such an inspiring team. I look forward to seeing you guys again, hopefully. And yeah, from where I am, I'm always thinking about you and hoping for the best. A inclusão e a solidariedade são também eixos fundamentais que orientam e regem os valores centrais da BioLiving. A natureza é usada como um veículo, um catalisador de participação para uma cidadania mais consciente e ativa. Como forma de contrariar a exclusão social e a institucionalização, através do contacto com a natureza, a BioLiving promove regularmente projetos dirigidos a séniores, pessoas com deficiência e comunidades vulneráveis em ações de voluntariado, educação ambiental e partilha intergeracional. Quando a BioLiving chega a Froces,
tornei-me imediatamente sócio porque achei que era um projeto interessante em termos ambientais, em termos de natureza. Pronto. Sim. Exatamente como disse anteriormente, portanto, é um projeto em termos de proteção do ambiente, em termos de preservação da natureza. Para nós isso é importantíssimo. Então quem vive numa aldeia que gosta do ar puro e da liberdade e muito melhor. Se as raízes da Associação BioLiving começam a ser extensas, robustas e longas, também os seus ramos deram frutos para que outras iniciativas ganhassem forma, quer em terra, quer no mar. O Sem Filtros, o Agir Entre Marés, o Vacaloura.pt, o Projeto Lusitânica, a Quinta Ecológica da Moita, o Albergaria Ativa e o Biolousada, entre tantos outros, são apenas alguns exemplos dos frutos nascidos do empenho e dedicação da Associação. A nível internacional, destacam-se projetos como o Grey for Green, com a comunidade sénior, o NG Europe, sobre o trabalho associativo e cívico, e Training for Inclusion, dedicado à formação e capacitação dos seus funcionários e voluntários, que alargaram a escala de competências da BioLiving a terrenos europeus. Sou Rafael Marques, sou sócio fundador da Associação BioLiving e posso dizer que uma das coisas que mais gosto desta associação é a possibilidade de trabalharmos com a comunidade em projetos de conservação da natureza e educação ambiental. Estamos aqui numa das micro-reservas da associação e foi um projeto criado por um grupo de pessoas da BioLiving com muito voluntariado, com muitas pessoas, e conseguimos criar um exemplo de gestão florestal, um exemplo de resiliência e um exemplo de um ecossistema natural bem gerido. Portanto, é tudo isto que podemos fazer com a Associação BioLiving. Podemos sonhar e podemos trabalhar em conjunto enquanto comunidade para criar projetos de conservação da natureza e de mudanças de mentalidades e mostrar que é possível, em 10 anos, construirmos florestas. A história da Associação BioLiving está repleta de pessoas, ações no terreno, mudanças de comportamento e memórias. O seu álbum de vida conta com uma coleção de muitos momentos inesquecíveis e conquistas memoráveis na promoção da literacia científica, na conservação da natureza, na igualdade de oportunidades, no envelhecimento ativo e na missão comprometida de transformar as comunidades e os seus voluntários em cidadãos mais generosos, despertos e ambientalmente mais conscientes. Para mim, a BioLiving é a base de tudo aquilo que sou enquanto pessoa e cidadão, mas também como profissional. Quando eu comecei neste mundo da biologia, não sabia muito bem, obviamente, como é que isto se processava e como é que poderíamos alcançar a mudança e fazer a diferença naquilo que é o nosso mundo e o nosso planeta. E ao estar rodeado desta comunidade, destas pessoas que viviam também da mesma sede de conhecimento e da ação, percebi que podia fazer muito mais, ser muito mais crítico e interventivo no terreno. Ao longo dos anos fui percebendo que levar a natureza e a educação para todos é algo que deve ser um mote transversal a todos nós. E isso foi o que a Associação fez ao longo dos anos, criou esta comunidade, criou esta necessidade das pessoas se juntarem e começarem a trilhar este caminho para um futuro mais sustentável e mais brilhante. Obviamente, ao longo do tempo, isto também faz com que haja mais responsabilidade para conseguirmos convencer também os próximos a juntarem-se a nós e nas próximas gerações, nas próximas décadas, conseguimos continuar a trilhar esse caminho. E por isso o desafio fica aqui, se juntarem a nós e continuarem a fazer deste uma natureza mais brilhante, uma natureza mais sustentável, mas também que ao mesmo tempo possamos ensinar cada vez melhor, com mais literacia científica, com mais literacia ambiental, para que todos nós possamos usufruir de um futuro mais brilhante, mais sustentável e mais duradouro. Uma década de história também traz consigo desafios, dúvidas e incertezas num mundo em constante mudança. Hoje, mais do que nunca, seja pelos conflitos armados, pelas alterações climáticas ou pela falta de liderança firme, cada vez é mais importante que nos mobilizemos por algo que nos una. A natureza tem essa capacidade única de ser agregadora, comum, solidária. Todos temos um papel a desempenhar na sua conservação, na nossa proteção. A Associação BioLiving ambiciona representar uma oportunidade de inspirar, unir e deixar uma marca concreta, palpável e realista. Que venham mais 10 anos de luta, de natureza e educação para todos. Por mais natureza e educação para todos.